Nomes e marcas no ar, um abraço a todos. Nosso programa de hoje traz uma entrevistada que é do mundo do entretenimento. Ela comanda um dos bares mais conhecidos e tradicionais e procurados e mais agitados da cidade e da região, marca boa, marca conhecida. E está agora num novo desafio, num empreendimento novo. Tem prazer de receber a Tainara Lima. Prazer é todo meu, Ademar. Tudo bem, Tainara? Uma honra pra mim, tudo ótimo. Honra minha te receber aqui. Já falei e repito, né? Eu ouvi a tua voz, agora estar na tua frente é ainda melhor. Tainara, como é que começou o Pomar? Tudo eu costumo dizer, e é a melhor forma de falar. Nasceu através do meu coração, né? De um desejo. Foi exatamente assim. Até tava comentando agora com a Duda ali na recepção. Eu vendi uma ideia. Eu acreditei em uma ideia. Eu vivi isso. Eu pesquisei. Eu fiquei quase 2 anos maturando isso e vivendo isso, literal. Imaginei. Eu queria que as pessoas sentissem exatamente o que eu sentia quando eu ia em outros lugares. Mas esses lugares tinham um valor, tinham um preço, tinha uma dedicação. Eu lembro das vezes que eu pegava parte do meu salário, uma parte considerável do meu salário, e eu ia, pesquisava, disse, não, eu vou em tal cidade, eu quero sentir aquela sensação, eu quero sentir aquele momento, eu quero viver aquela experiência. Então, isso nasceu, na verdade, de replicar exatamente o que eu sentia. O aconchego, o cuidado, a ter um prato bem servido, um prato bem feito. Quando a gente trata do ramo de entretenimento, né, da gastronomia no aspecto geral, para mim o produto, Adelor, ele é o mínimo. Todo o contexto, todo o enredo que existe por trás é o que realmente dá sentido. É o ambiente, é o atendimento, é a forma como aquele alimento foi preparado, por quem ele foi preparado. Eu acredito em histórias, eu acredito no contexto que existe por trás de cada produto final. E era exatamente essa a intenção, e é o que é a nossa intenção até hoje, levar essa experiência para as pessoas, para que as pessoas sintam isso. Não só um prato bem feito, mas o cuidado que existe por trás. Existem pessoas por cada processo, por cada detalhe, cada atendimento, cada prato, cada bebida. Existe alguém, existe uma história, e era isso que me atraía demais. Era esse contexto geral. Clima, né? Clima. Às vezes você vai num local que serve determinados produtos, bebidas, drinks e comida e tal. E tu vai num outro local que serve as mesmas coisas. Sim. E a diferença de um pro outro é da noite pro dia. Total. Pelo clima, pelo local, pelo ambiente, pelo atendimento. Atendimento é fundamental, né? Atendimento à música que tem. Eu lembro, e isso é uma coisa que acontece até hoje. Eu abençoo o lugar. Todos os dias. Eu oro lá dentro. Eu já orava quando era um terreno. Nossa. Eu abençoo ele. Eu dedico coisas boas a ele. Eu digo para todas as pessoas, inclusive para os nossos colaboradores, não tem como eles entregarem algo diferente daquilo que eles não recebem. Eles recebem atenção, eles recebem cuidado, eles recebem respeito. Não tem como eles entregarem algo que não seja isso para os nossos clientes. Então, quando a gente entra naquele lugar, e realmente, se tu for olhar qualquer ambiente, esse lugar, ele é feito por pessoas. Isso só acontece por pessoas. Então, e a questão da comida, no aspecto geral, eu lembro quando a minha mãe, e eu fui pensar nisso, eu fui, assim, realmente entender, porque eu me perguntava várias vezes, gente, mas eu adoro pessoas, eu dou treinamento para as pessoas, eu dou treinamento de líderes, eu falo sobre gestão, por que gastronomia? Eu poderia talvez estar em outro ramo. E eu lembro, e até hoje isso acontece, a minha mãe, minha mãe, ela tem uma criatividade assim, ó, linda, sabe? Ela é incrível, assim, em tudo que ela faz, em tudo que ela coloca a mão. E a minha mãe é daquela que ela pega Adelor, ela pega uma batata e ela cria um prato incrível. E eu lembro das vezes que ela, até hoje, quando ela me entrega algo, ela faz com que eu experimente, ela fica me olhando e perguntando assim, ó, o
que tu tá aí sentindo diferente, assim? E eu fico, observando as suas reações. ela assim, o que tu tá aí sentindo? Porque sempre ela coloca uma coisa diferente, ou é um tempero, ou é, sei lá, ela pega um mato que é comestível, ela pega alguma coisa, ela transforma aquilo, e eu demorei um tempo até eu assimilar essa minha afetividade com o alimento. Mas a verdade, a mesa, o alimento, ele é uma forma, ele é uma demonstração de amor. Ele é afetivo, né? Normalmente, não, vou fazer uma comidinha. Lógico. Aproxima, né? Demais. Pomar tá ali na Avenida Chile. Isso. Gabriel Zanetti, nos 7 anos. Ele nasceu 7 ali. anos. Ele Nasceu ali. Ali vocês desenvolveram o projeto Exato. do bar. Se chama bar, restaurante. Como é que define o Restaurante. Hoje restaurante. Ele iniciou com café e choperia, né? Nós já chegamos a trabalhar ali das 7 da manhã até a meia-noite já, praticamente, né? Em 2 turnos, equipes, tudo. Porque eu queria entender como a cidade funcionava. Eu queria entender qual era o nosso formato. O nosso desejo era que vocês, ao acordar, não, eu vou sair, eu vou tomar um cafezinho de qualidade antes de ir pro trabalho. Mas com o tempo nós percebemos, a gente foi reduzindo os horários, né? Era às 7, depois passou para as 10, depois abrimos ao meio-dia, até que chegou o ponto que nós tiramos o café pela questão de realmente de nós canalizarmos a energia naquilo que realmente estava dando mais retorno e tudo mais. A gente teve que chegar a um ponto, vamos ter que dar uma segurada nesse lado e canalizar para outra via. Claro. Só que ali ele iniciou como café e choperia. Depois choperia. Exatamente. Depois ficou apenas com uma questão de choperia, mas hoje ele é o nosso restaurante, né? Eu não gosto de colocá-lo como é um bistrô, é um bar, porque ele é um lugar para compartilhar momentos. E quando se trata desse lugar, ele pode ser qualquer lugar. Nem todo mundo que vai lá vai para consumir necessariamente. As pessoas vão lá para, às vezes, trocar uma ideia, para fazer uma reunião, para chamar alguém que gosta, para ouvir. 80% das pessoas que nós atendemos lá, as nossas vendas, e isso é estatístico já, as nossas vendas, elas não são vendas por uma necessidade fisiológica. Elas são vendas emocionais. São 2 perfis que nós atendemos. Ou é um perfil que, de fato, quer comemorar, quer viver, vou lá para compartilhar momentos. Ou é aquele perfil que, de alguma forma, ele linka aquele lugar como um afago. Eu vou lá para dar para esparecer. Isso, para afogar as mágoas. Afogar as mágoas. Esquecer os problemas. Isso é sentimento. É puro sentimento. Tu tem o Pomar 7 anos. 7 anos. O que tu fazia antes? Antes eu já... Trabalhava nesse mundo aí, não? Não, a Delora... Eu era consumidora. Eu era consumidora, mas eu venho da gestão pública, eu trabalhei durante quase 10 anos em gestão pública. Sou formado em gestão pública, hoje tenho pós-graduação em neurociência e comportamento, que daí é o foco, de fato, nas pessoas. Mas eu vim da área pública, e depois, quando eu comecei a trabalhar nessa ideia, eu fui me desvinculando da área pública, pedi a minha exoneração, saí da área pública e comecei em pequenos empreendimentos. Comecei a fazer marmitinha para vender. Trabalhei em auto center, eu fiz o que tinha para ser feito naquele momento. Eu fiquei um tempo fora do país, trabalhei com a minha irmã lá, minha irmã mora fora do país há muitos anos. Mora onde? Na Alemanha? Não, ela mora nos Estados Unidos, em Gatesburg, isso. E fiquei um tempo lá, eu sabia que aquele mundo de gestão pública, da questão pública, não era mais. Isso eu tomei uma decisão, mesmo sem saber o que me esperava depois, mas eu tomei uma decisão. Só que é uma coisa que eu nunca tive medo, era de trabalhar. Vamos fazer o que precisava ser feito. E naquele momento foi exatamente o que eu fiz. Eu me permiti viver aquilo que o universo estava me direcionando. Teve um livro que foi um divisor de águas na minha vida. Eu costumo dizer que a minha criação, a criação dos meus pais para mim foi de fato uma criação tradicional. Os meus pais são cristãos, são evangélicos, eles me criaram, minha filha, trabalha, tem suas coisinhas, paga tuas contas, tem tua casa, teu carro, guarda o dinheirinho, economiza e fechou. Essa foi a minha criação. E claro que isso me leva todo como base da minha vida, mas o meu grande divisor de águas foi um livro de Geração de Valor, do Flávio Augusto. Inclusive eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, que é o Geração de Valor 1. Que ele realmente ele fez a virada de chave em mudança realmente de mentalidade para o empreendedorismo. Porque hoje, para se empreender,
Adelor, não é qualquer pessoa que hoje, se tratando de, às vezes até controle emocional, de entendimento, não é qualquer pessoa que está preparada para isso. Claro. Porque são inúmeros desafios. Toda a minha carreira eu tive muito mais nãos do que sims. E foi essa capacidade de suportar esses nãos que faz com que hoje eu esteja aqui falando contigo, por exemplo. Claro. Porque o cenário era só negativo. Na gestão pública, tu trabalhou aonde? Setor de compras. Aonde? Não, Prefeitura de Sara. De Sara. De Sara. E ficou quanto tempo? Fiquei 7 para 8 anos lá. Peguei 2 gestões ali, peguei até a troca de gestão ali. Murial do Gastaldon também. E tu saiu da gestão pública porque, tipo, não é o meu negócio? Não. É que chega um determinado momento em que a gente começa... Tem o meu diretor de compras na época, desde o momento que eu entrei lá, e ele falou algo que eu uso para minha vida até hoje. O sistema por si só, ele já é um sistema que ele dificulta muitas coisas, né? O acesso até o resultado final, esse processo, era romaneios, era setores e setores, até chegar ao ponto final da resolução. E eu lembro que ele falava para mim, ele assim, Tainara, seja uma facilitadora na vida das pessoas. Facilita a vida delas. É só isso que elas precisam nesse momento. E eu acredito que nesse meu ciclo, enquanto eu estive lá, eu fiz o meu trabalho. Eu fiz aquilo que era para ser feito naquele momento. E em determinado momento, eu não me via mais parte daquilo. Eu comecei a agir de forma muito em discordância com o que estava acontecendo. E eu acredito muito em zonas de expulsão. Sabe, Adelor? Quando algo está acontecendo e que a gente começa a contestar demais as coisas, perguntar demais, achar problema demais, ver coisas demais, a questão não está no ambiente, está em nós. Então eu não posso responsabilizar o ambiente, não posso responsabilizar o lugar que eu estava porque eu não estava me sentindo bem. Era uma decisão minha. Claro. E eu tomei essa decisão. E tu trabalhou com formação de líderes antes disso ou depois disso? Não, depois disso. Depois disso. Toda essa minha carreira, o meu grande ponto realmente máximo assim, de entendimento sempre foi as pessoas. Independente do setor que eu estava. Mas a comunicação sempre foi algo muito... que eu sempre tive uma comunicação muito clara daquilo que era possível e daquilo que não era possível. Independente do setor que eu estava. Eu acredito que hoje é isso que se aplica em qualquer lugar que a gente está. Normalmente a gente fala sobre 2 perfis comportamentais, soft skills e os hard skills, né? Então, os hard skills são aquelas habilidades técnicas e os soft skills são essas habilidades comportamentais. E eu sempre tive esses soft skills muito bem estabelecido. Então, acredito que eu fui maturando isso, fui melhorando isso com o tempo. Mas eu sempre, desde a época da igreja, vamos dizer assim, eu sempre fui líder, eu sempre fui regente, eu sempre estava em posicionamentos diferentes, não havia grupos assim. Quando tu saiu da gestão pública, tu foi direto para os Estados Unidos? Fui. Ficou lá quanto tempo? Fiquei lá há pouco tempo, não deu 6 meses. E lá, mão na massa, fazia de tudo? Tudo. Eu era de segunda a segunda, eu servia jantar para judeu, limpava gabinete de caminhão, limpava casa o dia inteiro. Chegava em casa 6 horas da tarde, normalmente, já às 7h30 já estava dormindo. No outro dia, 5 horas da manhã, de novo de pé. Rapaz, cheguei só a capa da gaita, como se emagreci, mas até que chegou o tempo lá em que eu tive que ir contra o desejo dos meus pais, o desejo da minha família, da minha irmã. Que para eles era isso, eu tinha que estar lá. Olha a oportunidade, minha filha, tu tem visto, tu tem tudo, tu pode estudar, tu pode aprender uma nova língua, tu pode desenvolver, tu pode... O dinheiro, o dólar naquela época estava bom, estava legal, faz isso. Adelor, aquilo não me preenchia. Eu fazia o que tinha para ser feito, mas o resultado final não era sobre aquilo. Não era, eu não me sentia parte daquilo. E não é que hoje eu não veja isso como uma possibilidade. Eu acredito que sim, mas depende da fase da vida que nós estamos. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. E às vezes a gente quer forçar uns caminhos que não é o momento ainda. Mas lá tu não trabalhou nada com bar, restaurante, nada, não? Nada. Pro Brasil. Eu voltei pro Brasil, trabalhei em auto center, no auto center do meu irmão, trabalhei como atendimento ali. E durante o dia, à noite, trabalhava na Esparta, vendia planos para a Esparta, porque eu competia também. Então, eu sempre fui muito envolvida nisso. E nesse período,
Nesse exato período, eu comecei a pesquisar sobre isso, a viver isso, a despertar isso dentro de mim. Que daí foi através desses livros, foi através de pesquisar sobre, de entender sobre o movimento do slow food na época, que era um movimento muito forte, que hoje, na verdade, é o que, e acredito que futuramente é o que vai acontecer, que é o movimento de uma alimentação lenta, uma alimentação com entendimento, com calma. E talvez esse período esteja linkado também. Eu fiz uma consulta uma vez com o Vitinho Benincá. Na época ele fazia uns atendimentos de medicina do esporte e tal. E um dia eu pedi para consultar com ele e tal, e eu falei, Vitinho, eu tô desanimada, tô cansada, tô exausta, E eu esperava que ele me encaminhasse, me dasse uma receitinha, né? Claro. Uma receitinha, um remédio, um negócio. Chegou no final da consulta, ele escreveu e tal, ele me entregou. Disse, Tainara, a partir de agora é isso daqui que tu vai ter que fazer. E na receita estava, eu teria que acordar mais cedo, eu teria que tirar pelo menos uns minutos para minha oração, eu deveria ouvir uma música que me fazia bem, eu ia preparar o meu café da manhã, daí eu ainda perguntei, mas é isso e eu não tem nada para tomar, não tem um negocinho e tal. Não tem nada, tu vai fazer isso, tu vai desenvolver a tua atenção plena sobre o momento que tu estás vivendo. E agora falando isso para ti, que me veio à mente realmente, começou esse movimento estar muito forte em mim, dessa atenção, de realmente eu estar no momento presente. E eu queria replicar isso para todo mundo, eu queria que todo mundo sentisse aquilo. Eu já dormia esperando para acordar cedo no outro dia para eu sentir a mesma sensação. Porque muitas vezes a gente espera isso, né? Que venha do externo, vem de fora para dentro. E não é. É de dentro para fora. Tem que vir de ti. Começa da gente. E daí foi essa caminhada. Comecei nesse tempo também, fazia marmitinha para vender. Eu precisava de renda. Precisava de dinheiro. Trabalhava até às vezes à tarde da noite, ia pra fruteira, fazia marmitinha, fiz uma marca na época, sem frufru, vendia pacotes de marmita para todo mundo, fui fazendo, e nessa época, já fazendo marmita, eu já falava do pomar. Eu já falava dele, eu falava do desejo do meu coração, eu falava do desejo de ter um estabelecimento que levasse para as pessoas exatamente toda a atenção e o cuidado que eu gostaria de ter, e eu gostaria de levar para elas. E por que o nome pomar? Ali, na verdade, era um pomar. Ali já era. Mas hoje, quando tu pensa em pomar, qual é o sentimento que tu tens? Quando se fala assim, pomar, é um pomar. Árvore grande, e o sentimento, é um sentimento bom? Sentimento ótimo. Vai lá pra descansar. Exato. Pomar nada mais é que um aglomerado de árvores frutíferas. Boa. Um aglomerado de árvores frutíferas, árvores que dão frutos. Para se dar frutos, tem que estar numa terra boa, tem que ser cultivado. Boa. Tem que ser alimentado, tem que ser cuidado. É isso que nós acreditamos. E por isso o nome Pomar. E por que essa tua do Pomar tu migrou para Sweet Mason? Ali, na verdade, eu tinha acabado de voltar de uma operação de Fernando de Noronha, eu fui abrir um projeto lá. E quando eu cheguei, eu estava só com o Pomar, só que eu ainda dou treinamentos, eu faço consultorias. E eles entraram em contato, através também de uma entrevista, para essa nova operação do Sweet Mason, que na verdade era um desafio, né? Era um grande desafio. Que o Dr. Rubens, meu Deus, ele... Eu acompanhei ali desde o projeto, porque eu moro na frente praticamente, e conheço bem o Salfer, amigo, e conheci o Salfer, eu conheci o projeto, o Salfer viajando no projeto, né? Isso. E ele disse, mas o Rubens, tu vai fazer um investimento milionário ali, meu prato, não vai tirar dinheiro. Não, mas eu quero realizar, fazer assim, fazer assim. Isso mesmo. Então. E eu fui algumas vezes lá conhecer, aí eu digo, como é que tu vai rodar isso aqui, Salfer? Tu é juiz aposentado, cara. Exato. Tua mulher vende joias, não tem expertise para isso. O teu filho tem, mas mora nos Estados Unidos, é um chefe conhecido e tal. Sim. Chefe famoso. Como é que tu vai rodar isso? Não, nós vamos dar um jeito, e foi. Aquilo engrenou quando tu... Como é que ele te convenceu? Porque, na verdade, até então, ele não foi aberto. Ele, em nenhum momento, ele foi aberto. Chegamos lá, tivemos a nossa conversa, eles entraram em contato comigo, ele, através da Kátia também, marcamos uma reunião, iniciamos com um pequeno projeto apenas de abertura, né? Um prazo de um contrato apenas de abertura, e assim fizemos. Nós conseguimos abrir uma operação em 30 dias, né? Porque não fazia sentido
toda aquela casa, toda aquela estrutura estar parada. E o que faltava, na verdade, era o que a gente fala e que movimenta todo o mercado, que são pessoas. Isso. E foi esse momento. Nós fizemos os treinamentos, fizemos toda a coleta, adaptação, cardápio. E, inicialmente, eu tinha apenas um contrato com ele. Um contrato de prestação de serviço. Exceto Tainara, né? Pessoa daí é uma empresa, Tainara Lima é uma empresa que estava prestando um serviço. Exatamente, exatamente. Só que no decorrer desse caminho as coisas foram mudando e desafio é uma coisa que me move muito. E também através de um comum acordo nós entramos eu entrei com uma parte na sociedade, a sociedade administrativa, né? Mas todo sonho, toda idealização, todo projeto, eu tentei, na verdade, só externalizar aquilo que existia dentro dele, que essa era a parte mais complicada, tentar capturar dele o que realmente ele queria. Tanto que é uma busca que a gente tem constantemente. Claro. Quando você foi lá a última vez, até a gente fala, tem um palmier que tem lá, é um docinho tradicional alemão. Rapaz, eu fiquei quase um ano pra desenvolver aquele docinho, porque é um docinho que ele gostava muito. E pra mim, aquilo lá faz sentido, por ele, pelo sentimento que ele dedicou. Por aquilo que ele queria que acontecesse. De alguma forma, isso também surgiu no coração dele, e ele colocou isso, ao contrário de muitos, talvez, empreendedores, graças a Deus, na verdade, ele inverteu o processo de construção, né? Porque ele construiu de cima para baixo o negócio. Ele construiu tudo e, agora tem que funcionar. Então, vamos funcionar. A gente já começa o contrário. Tudo que serve ali é feito ali? Tudo, 100% Tudo? Nossa produção, tudo, 100%. Não fizemos terceirização de absolutamente nada. Nós temos todos os equipamentos, toda a nossa estrutura, toda a nossa capacidade profissional é 100% nossa. Os treinamentos, o que a gente faz? Nós buscamos, inclusive, técnicos e professores, especialistas de outros setores para irem ali e darem treinamento ali. Né? Hoje a nossa especialidade são as massas folheadas. Grande maioria, e isso afirmo com muita propriedade, a grande maioria usa massa pronta, que facilita também o trabalho. E para praticidade de uma operação, isso acontece. Só que nós fizemos o sistema contrário, nós temos tudo necessário para uma alta produção em alta escala. Vocês fazem a massa? Tudo. A massa 100% nossa. A massa folhada, o descanso, as etapas, leva uns 3 dias para uma massa folheada ficar pronta. Uau! Uns 3 dias. São etapas. Veio uma padeira de Blumenau. Ela ficou conosco durante 3 dias. E 3 dias nós replicamos, entendemos e estamos... Lidar com alimento e gastronomia, não existe um ponto final. Não existe chegamos. Não, é constante, é diário. É diário, todos os dias. Depende de mão, clima, sentimento, tudo. Tudo isso. A Sweet Mason é uma confeitaria boutique? Não colocaria ela como uma confeitaria boutique. Colocaria ela como uma confeitaria que ela se inspira. A tradição alemã. A parte de... Ela tem inspirações. Mas boutique, acredito que não. Porque todo o cenário dela é um cenário muito real. E o que a gente mais deseja ali dentro é que a gente aproxime as pessoas, né? Traga as pessoas até a nossa casa e não, às vezes, afaste com essa sensação de, olha, é mais selecionado, é mais... Apesar de toda aquela estrutura já causar um pouco disso, né? Mas esse é o nosso desejo, é que as pessoas se sintam lá parte de um todo, através de todas as etapas do projeto que a gente tem. A Sweet Mason, ali no Pio Corrêa, é um negócio. Isso. Que é diferente do Pomar. Sim. Que está lá na Avenida Chile. Isso mesmo. Na Gabriel Zanetti. E na cabeça da Tainara, como é que administra tudo isso? São negócios da mesma, é tudo da gastronomia, do entretenimento? Não. Mas são nichos diferentes. Totalmente Mundos distintos. completamente diferentes. Totalmente distintos. Como é que administra isso? Tudo. Hoje eu consigo trazer isso, eu preciso trabalhar na minha agenda. E na minha mente também. Parte do dia, a minha mente ela funciona para aquele negócio. Outra parte do dia, eu trabalho para o outro setor. Só que o que torna isso possível é a minha equipe. As pessoas que trabalham comigo. Tu trabalha de dia, de dia tu tá na... Funciona, eu tiro a minha Mason. parte da manhã para as minhas questões pessoais, a parte da tarde eu tiro para Sweet Mason e a parte da noite eu tiro para o Pomar. E dorme que hora? E eu divido, eu costumo dizer para eles, olha, a gente tem 3 ali, né, 8, 8, 8, eu tenho que dividir meu horário nisso. Mas hoje, claro, a gente consegue ter uma tranquilidade muito maior
principalmente pela equipe, pela qualidade da equipe, pela qualidade dos treinamentos que a gente dá. Hoje, a pirâmide de uma empresa existe o operacional, o estratégico e o tático, né? Por isso que hoje muitas empresas e muitos empreendedores estão absurdamente cansados e exaustos, porque sair do operacional não é fácil. Mas para sair do operacional, você tem que, primeiro de tudo, você tem que confiar. Você tem que confiar. E mesmo que não saia de acordo com aquilo que tu espera. Só que pouquíssimas pessoas hoje têm paciência nesse processo, né? De ensinar, de comunicar, de falar. E acredito que esse é um dos pontos máximos que a gente tem, e por isso que eu consigo dar sequência nesses 2 projetos. No Pomar, tu tinha 2 anos, o Pomar tinha 2 anos quando veio a pandemia. Foi. E aí? Desafiador. Estávamos falando sobre isso essa semana ainda. Adelor, as pessoas, os locais que passaram por essa pandemia, eles se posicionaram no mercado. Foi a etapa mais desafiadora que teve de todos os tempos. De todos os tempos. O que mudou no teu negócio com a pandemia? Muito, muito. Toda a cultura, na verdade, inclusive com relação aos nossos clientes, mudaram. Tudo mudou. O tempo de qualidade mudou. As pessoas começaram a perceber que não era tanto na rua, era mais em casa, os horários principalmente. Os nossos happy hours aumentaram absurdamente, porque as pessoas saíram do trabalho, já vão direto para o setor gastronômico e já chegam em casa mais cedo. A nossa parte noturna de Criciúma, ela mudou muito com relação a isso. Até eu comentei esses dias, casa noturna, tudo mais. Hoje, se a gente olhar, não tem mais nada. É isso mesmo. Não tem mais nada. As pessoas querem, e uma das coisas que mais foi notável e perceptível, assim, é o tempo de qualidade com os seus. Eu vou lá para isso, para viver esse momento, vou aproveitar esse momento. As pessoas passaram a viver com mais intensidade, a prestar mais atenção naquilo que está acontecendo agora. Porque a nossa vida, ela foi baseada em um sopro, né? Naquele período. E nós, do nosso segmento, na verdade, nós fomos impossibilitados de trabalhar. Nós trabalhamos com todo o cenário negativo possível. A gente não podia vender bebida alcoólica, nós tínhamos limitação de horário, não podia abrir. Eu lembro das vezes em que, meu Deus, mas eu era muito, muito Caxias nisso, que eu ficava fazendo com fita métrica a distância entre uma mesa e outra, e eu falava para os nossos clientes, não, gente, vocês gostam muito daqui, porque a gente passava muito mais tempo falando, ei, bota máscara, não pode, ei, chega pro lado, não pode encostar, ei, não pode ficar em pé na fila do banheiro, não. Eu falava assim, não, vocês gostam muito daqui, porque a gente não era mais prazer. Período louco, né? Não era mais prazeroso, era só, a gente parecia cuidando. Não, tem que cuidar, não pode, não, a vigilância tá vindo, ai, agora, e eles chegavam realmente com a fita ali, ó, fora, meu Deus, era vigilância, era fancri, porque não podia som, não podia nada, daí nós saímos na frente da época com o Neto Somariva, eu disse, Neto, vamos fazer um negócio, Neto, vamos fazer um drive, um show drive aqui, vamos fazer um acústico, tu fica ali bem longe e a gente vai servindo a galera no carro. Foi daí que surgiu o primeiro que teve o show que teve em driving ali, que a gente fez, mas foi totalmente desafiador. Muito. Vocês desenvolveram online com a... Sim, plataformas online, iFood, encomendas, entregas, todos os canais que eram possíveis nós entrávamos. Tudo. Só faltava a gente entrar na casa dentro das pessoas para cozinhar para elas. Mas, assim, tinha que se virar. 7 anos de Pomar, 1 ano de Sweet Basil? Um ano. São 2 negócios distintos, sim, mas debaixo do mesmo guarda-chuva. Exato. Para frente, os próximos 7 anos. Temos grandes projetos. Alguns deles eu ainda estão guardadinhos no coração, depende de outras demandas. Só que acredito que o ponto, assim, é dar sequência a projetos já existentes, a melhorar, a evoluir, a crescer, a trazer ainda mais qualidade para nossa cidade, para trazer ainda mais produtos de procedência, trazer atenção, trazer cuidado. Eu acho que melhor ainda de criar coisas novas é cuidar daquilo que já se tem. E cuidar de uma maneira especial. É isso que eu acredito. Qual é a dica que tu dá para quem quer empreender, tá te ouvindo agora, gostou da tua conversa? Qual é a dica que tu dá? Continua. Existe algo que não vai
existem algumas certezas que cabe apenas à pessoa que sente. Então, se essa pessoa que está me ouvindo sente no seu coração que isso faz sentido e precisa fazer sentido para que os outros possam sentir, continua. Não vai ser fácil, vai ouvir nãos, mas é a capacidade de ouvir esses nãos que vai levar até o sim ali da vida delas. Maravilha. Tainara Lima, nossa entrevistada de hoje do Nomes e Marcas. Ela é proprietária do Pomar, ela é sócia e diretora do Sweet Mason, falando conosco aqui sobre gastronomia, sim, mas principalmente atendimento de pessoas. Exato. Tratar com pessoas, tratar com humanos. Foi um prazer te ouvir. Prazer foi todo meu. Muitíssimo obrigado. Nomes e Marcas volta na próxima semana. Um abraço, sucesso e energia. Obrigado pela audiência. Até lá.